Graça e paz, meu irmão, minha irmã. Hoje é um domingo especial para nós paulistas, momento de estarmos em casa, momento de nos resguardar, de fazer isolamento social mais veementemente. Quero convidar você para que tenhamos um período de oração, que o Senhor nos dê sabedoria no estudo dessa escola dominical, da nossa classe única, mas não esquecendo de orar uns pelos outros, né? Há muitos pedidos de oração, temos orado nesses dias pela nossa comunidade de fé, pelos amigos, pela família, e como igreja nós precisamos estar atentos, né, a todas essas coisas que vêm acontecendo. Então nós vamos orar. Senhor Deus, nós nos colocamos diante de Ti mais uma vez, porque nós cremos no Deus que nós servimos, um Deus que cuida de cada um de nós. E eu quero nesse momento, ó Pai, invocar o Teu santo nome, ó Pai, Tu que és digno de toda a nossa adoração e de todo o nosso louvor. E quando nós passamos por situações muito difíceis, nós nos recorremos a Ti, Senhor. E nesse momento eu quero colocar cada pedido de oração que tem sido feito através dos amigos, através da família, por vidas que estão doentes, algumas delas infectadas pelo coronavírus, e nós sabemos, Senhor Jesus, a dificuldade que estamos vivenciando aqui em São Paulo nesse momento, e não só em São Paulo, mas no nosso país como um todo. Queremos te pedir a tua misericórdia e a tua graça sobre as nossas vidas. E, Senhor, nesse momento de estudo da tua palavra, pedimos a sua orientação, Senhor. Continue conosco, nos dê ânimo para continuar, Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém, irmãos e irmãs. Bom, hoje nós vamos continuar aqui o estudo da nossa temática, que é maturidade cristã. E nosso terceiro estudo é arrependei-vos. E o nosso texto base, ele está em Marcos, capítulo 1, apenas 2 versículos, versículos 14 e 15, e que diz assim, ó, na verdade aí é o começo do ministério de Jesus. Então diz assim, ó, depois de João ter sido preso, Jesus foi para Galileia pregando o evangelho de Deus, né? João Batista, que tinha sido preso. Ele dizia, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no evangelho. Então, esse é o texto base, né, da nossa leitura. E é importante destacar que o livro de Marcos, ele é o evangelho, vamos dizer, o primeiro evangelho a ser escrito. Ele foi escrito logo após a morte de Jesus. Então, é um evangelho que não tem muitos detalhes, né? Não tem, por exemplo, nós não vemos detalhes sobre a biografia de Jesus. Então, como os outros evangelhos que começam lá pela genealogia, Marcos não faz esse paralelo aí com a genealogia de Jesus. O propósito principal do Evangelho de Marcos é apresentar Jesus como o Filho de Deus, como o Mestre, como o Messias,
aquele que veio para nos salvar, para salvar aquele povo. Nesse texto que nós lemos, né, esses 2 versículos, o evangelista Marcos, ele traz para nós um resumo da pregação de Cristo. Olha só, que a gente pode ver aqui no versículo 15. Então, o tempo está cumprido, o evangelho de Deus está próximo, arrependam-se e creiam no evangelho. Então, essa palavra, arrependam-se e creiam no evangelho, já é aí um resumo da pregação de Jesus Cristo e que a gente pode observar durante toda o seu ministério aqui na Terra. Então, o ministério de Jesus, ele começa logo após João Batista ser preso. A gente viu aqui no versículo 14. E um convite para que aceitem, né, esse evangelho que nós conhecemos tão bem hoje, né? Bom, e aí nós temos alguns registros que eu quero trazer aqui para vocês. Eu vou destacar aqui 4 expressões que a gente lê aqui nesses 2 versículos, né? O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam no evangelho. Então, vamos ver aí o que cada uma dessas expressões aí nos transmitem. Então, a gente começa aí com o tempo está cumprido. Então, há muito para o judeu, ele esperava pelo reino. Então, eles esperavam o Messias, eles esperavam que o reino de Deus se estabelecesse na terra, né? Eles viviam um tempo de opressão e eles esperavam esse tempo. Então, para os fariseus, né, que eram pessoas que eram os detentores ali da lei, ali, ele só chegaria quando a lei fosse cumprida. Então, perfeitamente, e para os essênios, ou outro grupo religioso da época, só chegaria para o país quando o país fosse purificado ou eles tomassem o poder. Então, tinha ali 2 vertentes ali para o cumprimento dessa palavra aqui, né? O tempo está cumprido. Então, os fariseus, que eram os doutores da lei, né, na época, eles pensavam assim, olha, só vai chegar quando a lei for cumprida, e aí a gente pensa lá no Pentateuco, né, como lei se cumprindo, ou para os essênios, que era um outro grupo religioso, quando o país fosse purificado, ou quando, que no caso seria quando eles tomassem o poder. Porém, em Jesus que a promessa se cumpre. Ele é o Messias. Não há esforço humano para a chegada do reino, ela é fruto da graça divina. Então, quando Jesus vem ao mundo e Jesus começa de fato o seu ministério aqui na terra, o reino se cumpre ali. Então, o tempo está cumprido. Então, se estabelece o reino de Deus ali naquele momento através de Jesus Cristo. A segunda expressão, que é o reino de Deus está próximo, Jesus inaugurou a manifestação do reino de Deus na terra por causa dele. As pessoas poderiam provar das bênçãos do reino ainda na vida terrena, assim como nós vivemos isso, né? Porque o próprio Cristo já se fez presente. Ao longo dos evangelhos, Jesus afirma que podemos esperar o dia em que o reino de Deus se manifestará em nós definitivamente. Então, quando nós falamos assim, que venha o teu reino, né? Nós oramos na oração do Pai Nosso, mas nós entendemos que o reino de Deus, ele já acontece, e acontece através das nossas vidas, quando nós proclamamos esse reino, né? Quando nós proclamamos a sua palavra. Então, nós entendemos que dessa forma o reino se manifesta. A terceira expressão, que aí eu creio que tem
tudo a ver com esse tema arrependei-vos, com o tema da maturidade cristã, que a gente vai ficar mais um pouquinho aqui debruçado nessa parte aqui. Arrependei-vos, que vem do grego metanoite, que significa mudança de mente, né? Alguns usam o termo metanoia também. E era exatamente este o chamado de Jesus, que as pessoas tivessem uma mudança em relação ao pecado. E aí é sempre interessante a gente parar um pouquinho e pensar no o que é pecado. Então, se eu perguntar para você, né, e você começar a refletir aí na sua casa, o que é pecado? E aí a gente pode chegar numa resposta assim bem simples, né? Pecado é tudo que nos afasta de Deus. E talvez essa fala, né, de pecado é tudo o que nos separa de Deus, ela pode nos deixar às vezes uma forma, talvez acomodados, né? Por que eu estou dizendo isso? Tem algumas coisas que elas não nos afastam de Deus, mas também elas não nos achegam a Deus. Então, nós precisamos pensar no pecado pela dimensão do amor. E aí a gente lembra lá de um versículo que está no Novo Testamento, né? Não vou nem pensar lá no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento, um versículo bíblico que diz assim, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Então, se eu amo a Deus sobre todas as coisas, o versículo é muito mais complexo que isso, de todo com o meu coração, com toda a minha força, com a minha alma, enfim, amar a Deus. Eu não vou colocar nada que tome o lugar de Deus na minha vida. Mas não foi só essa parte que Jesus falou sobre o amar a Deus. E tem uma próxima parte que é uma continuação, né? Não é uma coisa assim, eu amo a Deus e a outra parte eu não consigo fazer, então eu deixo para lá. Mas é um conjunto ali que tá, amar a Deus e amar ao próximo como a nós mesmos. Então, quando nós lembramos desses versículos, desse versículo em específico de amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo, então a gente parte do pressuposto que tudo que a gente fizer, que a gente possa colocar dentro desses versículos, a gente está fora do pecado. Então, eu penso no meu próximo, eu amo a Deus sobre todas as coisas, então eu estou fazendo a vontade de Deus, então eu estou cumprindo a sua palavra, então eu não estou pecando. Tudo que passar disso, né, então, quando eu não faço, por exemplo, o bem ao meu próximo, quando eu não penso no meu próximo, como as minhas atitudes estão longe de amar o meu próximo, então eu estou pecando. E da mesma forma a Deus. Então, quando eu leio aqui, né, e essa questão diz que as pessoas, né, então Jesus, ele tem isso no seu chamado, né, que as pessoas tivessem uma mudança em relação ao pecado e um retorno a Deus, experimentando uma transformação radical no modo de viver, pois o fruto do arrependimento é o abandono ao pecado. Então, quando eu deixo de praticar o pecado, isso quer dizer que eu estou fazendo a vontade de Deus, que eu estou mudando a minha vida, que eu estou me arrependendo de algumas coisas que eu fiz ou deixei de fazer, né? Porque o pecado, ela não está relacionado só às coisas que a gente faz, mas também às coisas que a gente não faz, que a gente deixa de fazer e a gente deveria fazer. E eu quero que a gente possa abrir a Bíblia em em Romanos. Depois a gente abre Hebreus.
Romanos 12, que também é um versículo bem conhecido. Versículo 2 diz assim, ó: e não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, não vos conformeis com esse mundo, né? Essa tradução aqui, ela é a nova tradução atualizada, né? E não vivam conforme os padrões desse mundo. Então, nós temos um padrão. Eu gosto muito daquela música, né, que fala da consagração dos vencedores por Cristo, que fala assim, seja o padrão daquilo que eu falar, né? Então, Jesus falando isso para conosco, né? Que a gente possa ser o padrão daquilo que o Senhor tem nos ensinado. E o padrão de Jesus é o amor. Eu acho que eu falei isso o ano passado, já falei isso esse ano. A gente precisa se pautar pelo amor a Deus e pelo amor ao próximo. Sempre pensar, sempre no outro com amor, nos faz ter atitudes em que Jesus ele olha e nos vê com amor também, né? Então, em Romanos 12 traz essa perspectiva, né, da transformação a partir de uma mente renovada. Então, quando eu não me coloco no molde desse mundo, então o que a gente vê nesse mundo hoje? O que a gente tem visto? A intolerância, a falta de amor, a falta de compaixão, a falta de pensar no próximo, né? O egoísmo a gente vê em constância, a gente vê nas atitudes, a gente vê no nosso dia a dia o tempo todo. Muitas vezes nós, como cristãos, agimos assim e a gente não deve, e a gente devemos nos colocar assim, né? Senhor, será assim o Senhor agiria dessa forma? Então, por exemplo, quando eu penso o exemplo, né, da pandemia, por exemplo, né? A gente vê muitas pessoas falando, olha, usem máscara, porque você se protege o outro, isso é uma forma de amor. Fique na sua casa se você pode, isso é uma forma de amor. Então, será que Jesus, ele não estaria usando máscara se ele estivesse aqui entre nós? Será se Jesus, ele não estaria fazendo uma campanha, irmãos, vamos ficar em casa, vamos esperar isso tudo passar, vamos continuar orando, vamos continuar pedindo? E quando nós lemos, né, esse versículo 2 do capítulo 12 de Romanos, em que ele fala da renovação da nossa mente. Então, a nossa vida ela só muda se a nossa mente ela estiver transformada. Se eu tiver uma mente egoísta, se eu tiver uma mente pecaminosa, a minha vida ela será dessa forma, não haverá mudança, não haverá renovação. Para a gente experimentar essa boa e agradável, perfeita vontade de Deus. Quando nós falamos em arrependimento, né, então a gente está falando de maturidade cristã. Então na semana passada nós falamos sobre a graça, né, que a graça divina sobre as nossas vidas, e que nós não somos nada se não fosse pela graça do Senhor, porque a gente não merecia, a gente não merece, e nós só recebemos pela graça de Jesus, que é maravilhosa. Mas quando nós falamos de maturidade cristã, de crescimento, de crescer espiritualmente, se nós não nos arrependermos das coisas erradas que nós fazemos, não há crescimento. É interessante que quando nós
erramos, né? Pode ser em qualquer situação. Se a gente não reconhece o nosso erro e a gente fala assim, puxa, eu não deveria ter feito isso, a gente não aprende, a gente não cresce. E isso é com qualquer coisa. Vamos pensar em uma coisa bem boba, né? Um exercício de matemática. Eu errei, mas eu não entendi onde eu errei e eu vou continuar errando. Eu só paro de errar a hora que eu identifico o meu erro. Era aqui que eu errei. Mais e mais na matemática é mais, menos e menos, né? Na multiplicação em matemática é mais também. Puxa, eu estava me confundindo aqui. Eu reconheci o meu erro e a partir dali eu não vou errar mais, eu aprendi. Quando nós nos arrependemos de fato, e aí a mensagem de Jesus é arrependam-se e creiam no Evangelho, esse arrependam-se é reconhecer que aquilo não está certo e eu vou fazer diferente. E a partir daí eu cresço, a partir daí eu amadureço, a partir daí eu posso dizer que naquele ponto eu tenho maturidade cristã, eu aprendi. Então é importante para o nosso crescimento espiritual, né? O arrependimento. A quarta expressão, então a gente falou do tempo, né? Está cumprido, o reino de Deus está próximo e arrependei-vos. E a última expressão, né, que tem aí nesses versículos, que é crede no Evangelho, a expressão, né, creiam, do grego, significa confiar. Então, confiem no Evangelho. Então, trata-se de uma entrega, né? Então, você confiar nesse Evangelho. E é interessante eu colocar aqui para vocês que quando o Jesus ele fala, né? Creiam no Evangelho, ele está falando do Evangelho de Deus. Ele está falando do Evangelho que salva. Num Evangelho, numa boa notícia, né? A gente aprende isso desde lá do rol do berço, que o Evangelho quer dizer boas novas, né? Esse Evangelho que Jesus anuncia, creiam no Evangelho, naquela época, o Evangelho, ele era também, ele surgiu da tradição do Império Romano, servia para nomear a propagação das notícias das vitórias. Então, os romanos que tiveram aí seu império por muitos anos e ganhou de várias cidades, ganhou várias guerras, dominou, né, vamos dizer, o velho mundo, vamos dizer assim. Essas notícias dessas guerras vencidas, essas vitórias obtidas pelo Império Romano eram chamados de Evangelho. Daí que vem o nome Evangelho, que era a propagação dessas vitórias, dessas conquistas militares que eles tinham, que a gente sabe que eles dominaram, né, o mundo que existia naquela época. Enfim, e era marcado aí por Jesus um novo tempo. Então, em algumas traduções, e crede no Evangelho de Deus, porque era um novo Evangelho, era um novo tempo, era a proximidade do reino de Deus, e ele era o Emanuel, o Deus conosco, ele era o próprio Deus encarnado. Então a gente lê em Mateus 1, 23, vamos fazer a leitura aqui. Mateus capítulo 1, versículo 23, diz assim, eis que a Virgem conceberá e darás à luz a um filho e ele se chamará pelo nome Emanuel. É interessante porque a gente usa muito esse nome Emanuel no Natal, né? O Deus conosco, tal.
mas Ele é Deus conosco o tempo todo, Ele é Deus conosco sempre, Ele é, né, o Deus encarnado, né, que habita no nosso meio, habita no meio do povo. Jesus era a boa notícia. Então, quando crês no Evangelho, né, Ele podia dizer assim, creiam em mim, que eu trago boas novas de grande alegria, que será salvação para todo o povo, né? Esse foi o anúncio lá do anjo sobre Jesus. Então, acolher esse evangelho, esse novo evangelho, que não era mais o evangelho do imperador romano, que não era mais do Império Romano, era o evangelho de Jesus Cristo. Então, crer nesse evangelho, responder a esse evangelho, se abrir, né, a essa fé e ao arrependimento. Então, essas 4 expressões nos traz isso, né? O arrependimento e a fé estão diretamente relacionados ao processo de se converter e aproximar-se de Cristo. Isso exige mudança de vida, mas a conversão é apenas um primeiro passo da caminhada cristã. E aí é interessante que a gente fala de conversão e talvez você lembre o dia que você se converteu a Jesus, que foi lá no dia 1º de maio de 1995. Estou falando essa data porque o meu pai, ele se converteu nessa data, 1º de maio de 1995, para ele essa data é a data, né, do novo nascimento dele, enfim, e a gente sabe disso porque por muitos anos, todo 1º de maio de 1900, ou de todos os anos consequentes, meu pai sempre falava dessa data, então por isso que ela é muito conhecida. Mas talvez você também tenha a sua data, talvez a data do seu batismo, talvez a data da sua primeira vez que você veio à igreja, uma igreja protestante. Mas também tem aquelas pessoas, assim como eu, que eu não tenho uma data. Se você me perguntar quando você se converteu, não sei te dizer, porque eu não tenho um dia, porque nós estamos na igreja pelo menos a minha vida toda, e esse processo de conversão, ele é um processo que acontece todos os dias. Quem dirige sabe disso, a gente faz conversões o tempo todo. E na vida cristã, a nossa caminhada cristã, essa primeira conversão, então vamos dizer assim, né? Você estava indo num caminho, tal, e essa primeira conversão, talvez ela seja importante porque muda o rumo da sua vida, mas a gente talvez precisa se converter todos os dias, porque pecamos e precisamos nos arrepender. E quando nós usamos essa palavra arrependimento, é exatamente isso, é você deixar de fazer aquilo que você estava fazendo, que você percebe que aquilo não é legal, que aquilo não é de Deus, que aquilo é pecado. Então você para ali e você volta. Não é esse caminho, eu estou indo para o caminho errado, então eu volto. E esse voltar é voltar-se a Deus. Existem pessoas que se arrependem porque talvez são descobertas por alguma coisa que fez e ali meio que se conserta, tal. Mas há o arrependimento genuíno, que é aquele que você coloca a mão na sua consciência e você descobre que aquilo não é legal, que aquilo não é, a gente usa essa expressão, né? Isso não é de Deus. Que aquilo não faz bem para mim, que aquilo não faz bem para o próximo, aquilo não agrada a Deus. E aí você faz esse processo de conversão e aí você volta ao Senhor novamente. Ela envolve também a santificação, processo pelo qual John Wesley, né, fala ali no crescimento na graça.
Então, o arrependimento é fundamental, não apenas no momento da conversão, mas durante todo esse processo de crescimento. Então, nós estamos falando sobre isso, né? Nós estamos falando sobre maturidade cristã. Maturidade cristã a gente não alcança de um dia para o outro. É um processo de crescimento, no qual a santificação também é esse processo. Então, vamos ver aqui algumas implicações do arrependimento na nossa vida, na vida cristã. Então, arrepender-se é reconhecer nossa tendência ao pecado. Gente, John Wesley, Paulo falava muito isso, né? Olha, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal está sempre diante de mim. Isso é Paulo falando. Paulo chega num momento da vida dele que ele fala assim, olha, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Você já conseguiu falar isso para alguém? Olha, pode me seguir, olha, faço o que eu faço porque eu sou imitadora de Jesus. Se você andar comigo vai dar tudo certo, que você vai conseguir andar conforme Jesus andou. Olha só, era um homem temente a Deus, era um homem que se desviava do pecado, e ele falava isso, olha, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal está sempre diante de mim. Então, a gente precisa reconhecer a nossa tendência pecaminosa, a gente precisa matar esse velho homem a todos os dias das nossas vidas. É uma luta constante, né? Não é algo fácil. O Evangelho de Jesus é uma mensagem que nos conduz a olhar para dentro da gente. Eu olho para dentro de mim e vejo que eu preciso mudar. Você olha para dentro de você e vê o que precisa mudar. A primeira vez em que nós nos deparamos, com essa condição de pecador, a gente muda, porque a gente vê que nós não somos santinhos. Então agora eu sou da igreja, eu sou uma santinha e agora está tudo resolvido. Não é assim que funciona. A gente tem que buscar isso a cada dia. Cristo nos oferece um caminho de restauração. Então, esse versículo ele é muito forte, né? Arrependam-se e crejam no Evangelho. Para além dessa primeira experiência, o arrependimento, ele passa a fazer parte da nossa vida como uma espécie de autoconhecimento que nos leva a entender que ainda somos pecadores e pecadoras e diante dos erros produz tristeza e desejo de mudança. Então, a gente erra, aquilo precisa ser penoso para nós. Puxa, eu errei, eu não devia ter feito isso. E aí realmente se arrepender e voltar para o caminho. Então Paulo, que é um exemplo de cristão, como eu disse, viveu essa realidade. Em uma das suas cartas, ele afirma ser o pior pecador, mesmo já tendo se convertido a Cristo e mesmo a gente conhecendo a história de Paulo como nós conhecemos. É até legal a gente ler esse versículo, que está lá em 1 Timóteo. Vamos ler esse texto, que é muito interessante, é o 1 Timóteo 1,15. Ele fala assim, essa palavra é fiel e digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu sou o principal. Paulo se colocava como um pecador e dos piores pecadores, Ele fala, eu sou o principal pecador. E às vezes a gente nos colocamos numa situação de como se a gente fosse, como eu disse há pouco, os santinhos, Nossa, nós somos o máximo, Só porque a gente faz umas coisinhas, a gente ora, a gente, faz uma
lê a Bíblia, não sei o que, a gente acha que nós somos já, bom, enfim, não somos tão pecadores assim. Arrepender-se é reconhecer nossa limitação para mudar. Além de perceber que somos pessoas pecadoras, o arrependimento passa também por entender nossa incapacidade de remover por conta própria o próprio pecado. A gente sabe que a gente precisa de Jesus para isso, que Ele é a purificação pelos nossos pecados, pois Ele derramou o seu sangue por nós. O próprio Espírito Santo de Deus é quem nos convence, né, do pecado. Então lá em João 16:8 ele fala sobre isso, né, que o Espírito Santo nos convence e nos ajuda a desenvolver frutos de uma vida que agrade ao Senhor. Então lá em Gálatas 5, a partir do versículo 16, ele fala das obras da carne e depois fala do fruto do Espírito. Em Ezequiel, capítulo 36, também fala dessa mudança, né? A gente pode ler também Ezequiel 36, é apenas um versículo. Versículo 17, porém dentro de vocês o meu espírito e farei com que andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. Então, o Espírito Santo nos faz reconhecer que somos pecadores. Se por um lado somos pecadores e pecadoras e não há em nós mesmos caminhos para a mudança, por outro, Deus nos oferece seu perdão, graças a Deus. Não como pretexto para pecarmos, mas como possibilidade de reconciliação com Ele. Então, assim, é algo que é muito interessante, que eu sempre aprendi, que quando nós nos arrependemos de fato e de verdade, geralmente a gente não comete aquele pecado novamente, porque a gente entendeu que aquilo não é certo fazer, que aquilo nos afasta de Deus, que aquilo nos afasta do nosso irmão, que enfim. Então, quando há verdadeiro arrependimento, a gente não volta a fazer. Então, quando nós sabemos que o perdão ele vem de Deus e que Deus é generoso em perdoar, não quer dizer que a gente vai ficar pecando. A gente precisa ter uma maturidade para a gente aprender que a gente precisa se arrepender e não cometer mais aquele erro. Mas, se todavia, como está lá em 1 João 2, se todavia, por acaso, não der certo tal, e você pecar, lembre-se que você tem um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo, para te perdoar. E é maravilhoso quando nós lemos, né, esse versículo na proclamação de perdão, porque a gente ora ali em silêncio, a gente clama ao Senhor que nos perdoe. Senhor, eu não queria ter feito isso, tenha misericórdia da minha vida, tenha misericórdia do meu país, tenha misericórdia da minha igreja. E aquilo dói, né, no nosso coração, deve doer. Claro que no dia a dia talvez isso seja até mais cruel, né? Porque a gente está ali sozinho e falando com Deus e talvez colocando as nossas mazelas todas para fora. E quando nós lemos um versículo desse, né? Olha, se todavia você pecar, você tem um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, que é a propiciação pelos nossos pecados. Isso é maravilhoso. Mas isso não deve cair como uma desculpa para a gente pecar, né? E ficar pecando. O versículo que a gente também usa muito, né? 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, quando Jesus traz o conceito do novo nascimento, né? Então, quando eu me arrependo, eu nasço novamente. E quando ele traz, né, esse conceito do novo nascimento como um critério para entrar no reino dos céus, como lá a gente vê a experiência de Nicodemos, que para
que ele pergunta, né, como que ele faz para entrar no reino dos céus. Ele fala assim, você precisa nascer de novo. E aí Nicodemos fica mal preocupado, porque ele já é velho, como que ele vai nascer de novo, né? E ele fala que não é esse nascimento, né? Nós sabemos qual que é esse nascimento. Então ele evidencia que a nossa jornada cristã é feita de etapas, que assim como a vida humana, né, infância, adolescência, fase adulta, depois a velhice. Então, isso é reforçado, né, quando nós lemos esses textos que falam, né, de crescimento, que fala de arrependimento, de maturidade, né, que fala que a nossa vida são fases. Paulo usa muito, né, esse texto, que ele fala assim, olha, quando eu era menino, fazia coisas de menino, pensava como menino, agia como menino, mas agora que já sou homem, né, tenho um outro comportamento. Paulo também fala, por exemplo, quando somos crianças, nós bebês, nós tomamos leite materno, e depois a gente vai, conforme vai crescendo, essa comida ela vai se tornando pastosa, né, com as sopinhas, com as pastinhas, depois com os alimentos um pouco mais sólidos, até a gente chegar, por exemplo, numa feijoada, né? Você não dá uma feijoada para criança, né? Você sabe que é muito forte. Então, isso acontece também com a palavra de Deus, né? Então, por exemplo, para os neófitos, né, os novos convertidos, né, nós começamos ali falando sobre quem é Jesus, né? A gente vai ensinando aos pouquinhos, né, a palavra, a importância, né, de participar da escola dominical, a importância de participar dos estudos bíblicos, a importância de ler a palavra, né, de conhecer as escrituras, de conhecer a nossa doutrina, né, a doutrina metodista, enfim. O arrependimento possibilita o contínuo crescimento em direção à plena maturidade cristã, sempre que reconhecemos nossa limitação e nos abrimos ao agir de Deus para essa mudança, né, e crescer espiritualmente. Então, quando a gente reconhece e a gente entende que há esse crescimento, que há esse processo, né, que há reconhecendo a nossa limitação, que eu não sei tudo, que eu não sou perfeita e que eu estou buscando, né, essa maturidade, nós vamos crescendo espiritualmente, né? Isso é fato. O arrependimento é a porta para o perdão e reconciliação com Deus, que nos possibilita viver a nova vida proposta pelo Evangelho. E aí a gente volta lá no primeiro versículo que a gente leu. Jesus começa o seu ministério e a pregação dele começa: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam no Evangelho. A gente precisa viver o que Jesus ele vive como um exemplo para nós, que é possível viver dessa forma, que é possível nós termos essa vida, uma vida santa. Sabemos que o pecado, ainda que não seja constante, é uma realidade na caminhada de fé. Eu gosto também de falar sobre isso, né? Nas cartas universais, né, na carta de João, fala, né, sobre essa questão de viver pecando, né? Nós não temos que viver pecando. Porque eu sou pecador, toda hora eu peco. Não, gente. Fica aí um minutinho aí. Você pecou nesse período? Não pequei. Porque a gente não vive pecando o tempo todo. E a gente nem deve, mas a gente sabe que a gente peca. E o próprio apóstolo João, ele fala, né? Olha, se você disser que não tem pecado, você já está pecando, você está mentindo, porque você é mentiroso. E a gente sabe que a gente erra, a gente peca. Mas a gente não pode viver pecando, a gente não deve viver pecando, porque a gente tem que crescer espiritualmente e a gente tem que reconhecer que somos pecadores e que necessitamos do perdão.
de Deus para as nossas vidas. Então, para a gente concluindo, né? Para a gente concluir, quando reconhecemos o nosso pecado, nos arrependemos e o deixamos. Recebemos o perdão de Deus e continuamos a crescer para nos livrar de todo o peso do pecado que nos amarra e impede de prosseguir. Precisamos dessa prática constante na vivência cristã. Então vamos ler lá em Hebreus o que a gente precisa, olha só. Versículo 1, tá? Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Então, é assim que a gente precisa prosseguir, né? Olhando firmemente para Jesus, o autor da nossa fé. E essa perguntinha que eu aprendi quando eu era criança ainda: será que Jesus faria isso que eu estou fazendo? Quando a gente faz essa pergunta, a gente logo descobre a resposta. Ah, não, ele faria assim. Ótimo, continua. Não, ele não faria. Então você para, repensa e se volte ao Senhor. O arrependimento deve ser nosso companheiro, pois ele agrada ao Senhor e nos permite experimentar uma vida extraordinária pelo poder do Evangelho. E aí a gente tem uma situação, assim, da questão do arrependimento, né? Nós temos um momento cultico que chama momento de confissão, que é o momento que nós paramos ali no culto para confessar ao Senhor os nossos pecados, os pecados da igreja, os pecados do país, o pecado do mundo, enfim. Mas na nossa vida cotidiana nós precisamos fazer isso todos os dias. Não como algo mecânico, né? Então, vou orar no final do dia: Senhor, perdoa todos os meus pecados em nome de Jesus, amém. Mas nominalmente: Senhor, poxa, eu podia ter ajudado aquela pessoa, não ajudei, eu fui omissa. Me perdoa, Senhor. Me ajuda que eu tenha a oportunidade de ajudar aquela pessoa uma outra vez. Senhor, eu falei mal de fulano hoje, eu não deveria ter falado mal. Senhor, tira de mim esse desejo da maledicência, de falar mal, Senhor, tem misericórdia de mim, eu não quero ser essa pessoa. Senhor, eu fiz fofoca hoje. Senhor, eu olhei com olhos de cobiça. Senhor, eu tive inveja. Enfim, eu não sei. Cada um sabe o que fez. E a gente precisa se colocar diante de Deus, porque falar assim: Senhor, perdoa todos os meus pecados. É simples demais. Nós precisamos nos arrepender de fato, e a gente só se arrepende quando a gente reconhece aquele erro. Senão, não há arrependimento. E aí, só para a gente pensar um pouquinho, quais são as características de um arrependimento genuíno? Quais são as características de um arrependimento genuíno? Quais são? O que eu vejo? Eu não estou falando da vida dos outros, não. Estou falando da minha vida. O que eu vejo como característica de um arrependimento genuíno na minha vida? Eu já dei uma dica aí no meio do estudo, né, que para mim é quando eu realmente não faço mais aquilo. Então saiu ali da minha rotina, não faço mais, porque eu entendi que aquilo não é para fazer. Eu me arrependi, então não faço mais. Então fica aí a dica para você, que Deus possa abençoar a sua vida e que possamos crescer um pouquinho mais, né? Até chegar aqui no finalzinho dessa revista que está sensacional, uns temas maravilhosos para o nosso crescimento espiritual. Que Deus possa abençoar a sua vida grandemente. Vamos orar?
Senhor Deus, muito obrigada, Pai, por essa oportunidade de aprender mais um pouco da Tua Palavra, de ouvir os Teus ensinos, de entender, Senhor Jesus, que nós precisamos nos arrepender de fato e de verdade e crer no Teu Evangelho, Senhor. E mais, Senhor, ser testemunha, Senhor Jesus, viva, de que é possível, Senhor, se arrepender e andar como o Senhor andou. Senhor, fica com cada irmão, cada irmã que pôde participar desse estudo, dessa nossa escola dominical, dessa nossa classe única, que o Senhor continue nos abençoando, nos dando graça. E continuamos, Senhor, orando uns pelos outros, Senhor. Nos guarda, Senhor. Nos dê, Senhor Jesus, o cuidado a cada dia, Senhor. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Até semana que vem, se Deus quiser.